Olá, eu sou Rogério Nezer, sou professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, sou cirurgião vascular e esse vídeo eu vou falar a respeito das varizes dos membros inferiores. É uma aula que é dedicada para você que é nosso aluno aqui da faculdade, serve de complementação às aulas presenciais que a gente faz aqui na faculdade. Então, espero que vocês aproveitem, vamos lá para o meu computador e a gente vai começar a nossa apresentação. Bom, já aqui no meu computador, então o tema da nossa apresentação é varizes e insuficiência venosa crônica dos membros inferiores. Eu gostaria de começar relembrando da anatomia dos membros inferiores, aquela anatomia que vocês já tiveram lá no primeiro e segundo ano da faculdade. Habitualmente, a gente divide o sistema venoso dos membros inferiores em sistema venoso profundo, que é responsável pela drenagem de cerca de 85% do sangue que chega no membro inferior, sistema venoso superficial, que é responsável pela drenagem de cerca de 15% do sangue que chega através das artérias no membro inferior, e as veias pérfuro-comunicantes. Então, esses são os três tipos de veias que habitualmente a gente tem nos membros inferiores. E o que vai separar o sistema venoso profundo do sistema venoso superficial? É a fáscia muscular. Então, tudo que tiver para baixo da fáscia muscular, a gente chama de sistema venoso profundo. Tudo que tiver acima da fáscia muscular, nós chamamos de sistema venoso superficial. E as veias pérfuro-comunicantes, como o próprio nome diz, elas perfuram essa fáscia e comunicam os dois sistemas. Lembrando que, normalmente, o fluxo é sempre do sistema venoso superficial para o sistema venoso profundo através dessas pérfuro-comunicantes. Então, a partir disso, eu quero definir para vocês o que são as varizes dos membros inferiores. Então, são veias tortuosas e dilatadas do sistema venoso superficial. Então, é importante que vocês se lembrem disso. As varizes acometem o sistema venoso superficial. Como eu já ouvi várias vezes por aí, até de colegas, que existem varizes internas, então isso é uma nomenclatura errada. As varizes, elas acometem apenas o sistema venoso superficial. Podem ocorrer outras doenças, outros problemas no sistema venoso profundo, mas varizes dos membros inferiores são exclusivamente do sistema venoso superficial. E só para situar vocês no contexto das varizes, qual é a importância das varizes dos membros inferiores? Ela é a doença vascular mais frequente. Então, se a gente somar todos os pacientes com doença coronariana, acidente vascular cerebral, seja isquêmico ou hemorrágico, insuficiência cardíaca congestiva, arteriopatia periférica, não vai dar um número de pacientes que apresentam varizes dos membros inferiores. Então, mesmo que vocês não sejam especialistas no futuro, vocês têm que ter algum conhecimento, que eu tenho certeza que aqueles que tiverem na vida clínica vão ser questionados a respeito das varizes dos membros inferiores. Vocês têm que ter uma base, pelo menos, para poder encaminhar para o especialista de uma maneira correta, de uma maneira adequada, ou não ficar com cara de paisagem frente ao seu paciente. Então, essa é só para contextualizar, isso é só para contextualizar a importância das varizes dos membros inferiores como doença vascular. Então vamos para a classificação. Habitualmente a gente classifica as varizes dos membros inferiores em três grandes grupos. O primeiro grupo são as telangiectasias, são veias epidérmicas, ou seja, estão na camada mais superficial da pele. São veias que têm um aspecto avermelhado, como vocês podem ver aqui. Tá? São veias que têm até 1 milímetro de diâmetro e são o terror das mulheres, porque são os chamados vasinhos. E eu recebo muitos pacientes aqui no consultório com queixa queixa estética relacionada com esses vasinhos. Então, essas são as telangiectasias. O segundo grupo de veias que nós consideramos como varizes são veias que nós chamamos de veias reticulares. São veias já um pouquinho mais profundas, são veias subdérmicas, têm entre 1 e 3 milímetros de diâmetro. E são veias com uma coloração mais azulada, como vocês podem ver aqui na face posterior do joelho. Tá? Então, essas são as veias reticulares, diferente, como eu disse, da coloração dos vasinhos, que tem uma coloração um pouco mais avermelhada. As veias reticulares são mais
azuladas. E essa foto é bastante ilustrativa porque ela mostra que pode haver uma coexistência tanto das telangiectasias como das veias reticulares. Então vocês notam que existem telangiectasias, que são essas veias mais avermelhadas, e existem também as veias reticulares, que são aquelas que são mais azuladas. Terceiro grande grupo de varizes são as veias varicosas propriamente ditas, ou as varizes propriamente ditas, que são veias que estão numa camada mais profunda ainda na pele, tá? São veias subcutâneas, geralmente tem mais de 3 milímetros de diâmetro, e fazem muitas vezes, dependendo da evolução, do tempo de evolução e da gravidade da doença, fazem a saliência na pele dos nossos pacientes, como vocês podem ver aqui nessa foto. Então, relembrando, 3 grandes grupos de varizes, telangiectasias, veias reticulares e as veias varicosas propriamente ditas. Tá? Vamos falar um pouquinho das causas das varizes. Geralmente, quando a gente tem que falar sobre a etiologia, a gente precisa definir que existem 2 grandes grupos de varizes, que são as varizes primárias, são aquelas varizes que não têm uma causa subjacente, ou então as varizes secundárias, que como o próprio nome diz, tem já uma causa subjacente. E a gente já vai descrever para vocês quais são essas causas. Vamos falar que primeiro que as varizes primárias elas são causadas por alterações estruturais das veias. São alterações que fazem o enfraquecimento das fibras colágenas, das fibras elásticas e deixam essas veias mais frágeis. Por isso que essas veias acabam dilatando. Importância clínica disso não é muito significativa. Por quê? Porque a gente não tem como interferir, não tem como fortalecer essas fibras colágenas, essas fibras elásticas. Isso é só a título de curiosidade, tá? Para dizer para vocês que não existe uma causa subjacente, mas que há um enfraquecimento dessas fibras, é por isso que essas veias se dilatam. Já as varizes secundárias, como eu disse, têm causas subjacentes e elas podem ser divididas também em 2 grandes grupos. As varizes secundárias adquiridas ou as veias ou varizes secundárias congênitas. Falando um pouquinho das varizes primárias, elas são as mais frequentes. Felizmente, elas são as mais comuns que aparecem nos nossos consultórios, nossos ambulatórios, e muito mais importante do que a causa do enfraquecimento das fibras colágenas, como eu falei para vocês, é a gente saber que existem fatores que são chamados fatores de risco ou fatores predisponentes. E o primeiro grande fator predisponente, ou fator de risco para as varizes primárias, são a hereditariedade, ou seja, então aquele antecedente familiar. Então, se você tem algum parentesco, pai, mãe ou parentes de primeiro grau que tenha varizes dos membros inferiores, a gente espera que esse paciente ou que essa pessoa tenha uma chance grande de desenvolver varizes também. Não é uma coisa absolutamente linear, mas é um fator importante. Então, às vezes, pula uma geração, não é necessariamente porque meu pai tem varizes que obrigatoriamente eu vou ter varizes também. Isso às vezes pula uma geração, mas é um fator determinante, um fator bastante considerável, bastante importante. Segundo fator que eu considero também bastante importante como fator de risco, fator predisponente para o aparecimento das varizes, é o próprio envelhecimento natural. Então, conforme vai passando o tempo, da mesma forma que a pele vai ficando enrugada, que o cabelo vai ficando branco, as fibras vão ficando mais, as fibras elásticas e fibras colágenas vão ficando mais frágeis e vai ocorrendo uma fragilidade, uma dilatação dessa veia. Ah, Rogério, quer dizer que pacientes jovens ou pessoas jovens não têm varizes? Podem ter sim, mas quanto mais se passa o tempo, maior a chance dessa pessoa desenvolver as varizes. Então, pessoas jovens podem ter sim, principalmente se elas tiverem um fator hereditário muito significativo. Mas o envelhecimento, conforme a pessoa vai envelhecendo, isso vai se acentuando. Outro fator de risco para o aparecimento das varizes primárias são os fatores hormonais. Então, como vocês podem perceber, as mulheres têm um pouco mais de varizes do que os homens. Talvez isso seja explicado pela presença da circulação
da progesterona nas mulheres, que é um hormônio que relaxa a musculatura lisa, e às vezes, ao mesmo tempo que relaxa a musculatura lisa do útero, acaba relaxando a musculatura lisa das veias e por isso proporciona uma possibilidade de dilatação dessas veias periféricas, das veias dos membros inferiores. Na mesma linha de raciocínio, tanto a gravidez quanto o uso de contraceptivos orais, pela presença da progesterona em maior quantidade, isso também são fatores de risco para o desenvolvimento de varizes primárias, obviamente na mulher. Sedentarismo, outro fator de risco, fator predisponente. E por que acontece, ou por que existe uma maior chance das pessoas sedentárias terem varizes nos membros inferiores do que pessoas que têm atividade física regular? Porque vocês devem lembrar também lá da fisiologia do primeiro e segundo ano da faculdade, que a drenagem venosa dos membros inferiores, ela é favorecida pela contração muscular da panturrilha. Então, aquelas pessoas sedentárias que não têm uma panturrilha muito bem desenvolvida, não têm uma musculatura bem desenvolvida nos membros inferiores, têm uma dificuldade de drenagem venosa. E isso, por si só, pode ser um fator de risco para o aparecimento das varizes também. Obesidade também é um outro fator de risco, principalmente obesidade abdominal, onde a pressão abdominal exercida sobre as veias ilíacas faz uma dificuldade do retorno venoso, e isso também pode levar a um aumento da possibilidade dessa pessoa ter varizes. E por fim, hábitos ou atividades profissionais, então principalmente pessoas que ficam muito tempo sentadas ou muito tempo em pé, imóveis, sem contração da panturrilha, então elas têm uma dificuldade da drenagem venosa. Isso também é um fator de risco para o aparecimento de varizes primárias. Existem outros fatores, eu não vou ficar listando aqui, esses são os mais importantes, lembrando que os mais significativos são hereditariedade e envelhecimento. Tá? Então esses são os fatores de risco mais importantes que a gente tem que ter em mente quando tiver frente a um paciente com insuficiência venosa dos membros inferiores. Já as varizes secundárias, como eu falei, elas podem ser adquiridas, e geralmente essas varizes adquiridas, elas são secundárias à trombose venosa profunda. Então, raciocínio é muito fácil, muito simples. Então, se vocês lembrarem lá do começo da apresentação, 85% da drenagem venosa dos membros inferiores, ela é feita pelo sistema venoso profundo. Se eu tiver uma trombose venosa profunda, eu tenho uma obstrução da drenagem venosa de cerca de 85% e esse sangue tem que voltar por algum lugar. Acaba invertendo o fluxo nas veias perfurantes e esse sangue geralmente ele volta pelas veias superficiais, sobrecarregando essas veias superficiais e por isso vão aparecer as varizes que são secundárias. Isso é um processo que se desenvolve ao longo do tempo, não é uma coisa aguda, é um processo que se desenvolve ao longo dos meses ou até dos anos, mas a trombose venosa profunda, reforçando, é um fator, é o principal fator de varizes secundárias dos membros inferiores. Outro fator secundário para o aparecimento de varizes, outro fator que está relacionado com o aparecimento de varizes secundárias, são as fístulas traumáticas. Então, principalmente por ferimentos penetrantes, seja por projétil de arma de fogo ou por ferimentos por arma branca, comunicam o sistema venoso superficial com o sistema venoso profundo, fazendo que haja um aumento da pressão no sistema venoso e isso vai provocar a dilatação dessas veias. Então, a fístula também é um fator para o aparecimento de varizes secundárias adquiridas. Não é muito frequente, felizmente, mas é um fator também. Existem, além das adquiridas, as causas congênitas, e aqui eu vou citar para vocês duas grandes síndromes, que são as síndromes de Parke-Weber e Klippel-Trenaunay, que na verdade são muito parecidas, são fístulas congênitas que o paciente já apresenta desde o nascimento, né? Obviamente congênitas, então ela já nasce com isso, entre o sistema venoso e o sistema arterial. E aí o que acontece? Você também sobrecarrega o sistema venoso
porque existe uma passagem do sangue arterial diretamente para o sistema venoso, e isso vai sobrecarregar esse sistema venoso e vai sugerir ou vai favorecer o aparecimento de varizes dos membros inferiores. Então, essa síndrome de Parke-Weber e síndrome de Klippel-Trenaunay. A diferença entre essas duas síndromes, na verdade, é apenas semântica. A síndrome de Parke-Weber são fístulas que são visíveis muitas vezes aos exames de imagem, como as arteriografias e ultrassom, e a síndrome de Klippel-Trenaunay são microfístulas arteriovenosas, então são mais difíceis de se encontrarem nos exames de imagem. Uma diferença apenas semântica, porque o tratamento praticamente é o mesmo. Isso leva ao aparecimento já de varizes logo na infância. Então, são essas duas síndromes que podem levar às varizes secundárias de uma forma congênita. E pode também acontecer, bastante pouco frequente, bastante rara, a agenesia ou hipogenesia do sistema venoso profundo. Mas, só para citar que pode acontecer também de alguns pacientes nascerem sem o sistema venoso profundo ou com uma hipogenesia do sistema venoso profundo, e obviamente isso vai levar à formação de varizes secundárias. Uma pequena observação, que em geral as varizes primárias elas são bilaterais e as varizes secundárias são unilaterais, tá? Então essa aqui é uma dica importante. Sempre que você estiver em frente aos pacientes que têm alguma insuficiência venosa e você perceber que ele tem varizes unilaterais, lembrar sempre da possibilidade de serem varizes secundárias. E pacientes com varizes bilaterais, lembrar que a possibilidade de serem varizes primárias. Então, uma dica de ouro aqui que eu deixo para vocês, que é bastante importante quando a gente for falar de história de exame físico. Manifestações clínicas. Como é que pode se manifestar as varizes? Então, pode aparecer desde pacientes que sejam assintomáticos e que tenham apenas as queixas estéticas. Então, vamos voltar um pouquinho na apresentação. Vocês viram lá as telangiectasias, os popularmente chamados vasinhos. São muito frequentes e são uma causa comum de procura de tratamento médico, tanto nos consultórios como nos ambulatórios. Então, o paciente, às vezes, é assintomático. E mesmo aqueles pacientes com varizes calibrosas, varizes subcutâneas calibrosas, às vezes eles também são assintomáticos e pode aparecer apenas como queixa estética. Mas as varizes, quanto mais calibrosas, mais sintomáticas elas são. Tá? E quais são os sintomas mais importantes das varizes dos membros inferiores? Quando o paciente é sintomático, geralmente ele procura um médico por dor no membro inferior. Essa dor tem uma característica muito peculiar, que é uma dor em peso e cansaço. E eu quero frisar para você que essa dor é uma dor vespertina. O paciente que acorda com dor, mesmo que ele tenha varizes, essas dores, ao acordar, não estão relacionadas com as varizes dos membros inferiores. Pode procurar outra causa, porque as varizes dos membros inferiores provocam dor ao longo do dia, do meio do dia para frente. Por quê? Porque é quando as veias vão se dilatando e isso é que vai provocar dor. Paciente que acorda com dor, ele provavelmente não tem essa dor relacionada com as varizes dos membros inferiores. Outra queixa muito frequente é o edema, que também é da mesma forma que a dor, é um edema vespertino. Aquele paciente que acorda com edema nos membros inferiores, vocês vão procurar também outra causa de edema, principalmente insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, porque o edema secundário às varizes é um edema que vai acontecer do meio para o fim da tarde. Tá? Que, mais uma vez, quando as varizes vão se dilatando e vão fazendo com que o indivíduo vá perdendo líquido para o interstício. Então, o edema das varizes dos membros inferiores é um edema vespertino. Pode também, como manifestação clínica, o paciente apresentar hiperpigmentação, que a gente chama de dermatite ocre, tá? E qual é a fisiopatologia da hiperpigmentação no paciente varicoso? A hiperpigmentação ela vai aparecer já no estágio mais avançado da doença venosa.
tá? Da insuficiência venosa crônica. Por quê? Porque com o passar do tempo, com a evolução, essas veias elas vão ficando permeáveis e vai começar a vazar, extravasar sangue para o subcutâneo desses pacientes. O que tem no sangue? Tem hemácias. Essas hemácias têm ferro, na hemoglobina, e a degradação da hemácia e a metabolização do ferro vai levar à formação da hemosiderina, que se impregna na pele e vai levar, então, a essa coloração ocre, que a gente, como eu disse, chama de dermatite ocre, que na verdade é uma hiperpigmentação. Próximo estágio na gravidade do aparecimento dos sintomas da doença venosa, a formação de dermatofibrose, que além das hemácias também há extravasamento de proteínas plasmáticas, tá? Quando o paciente fica muito tempo de evolução prolongado das varizes dos membros inferiores, e essas proteínas vão provocar uma reação na pele que vai dar um espessamento, vai dar a formação de uma pele mais enrijecida, que a gente chama de dermatofibrose. E pode haver também a formação de úlcera varicosa, felizmente é uma proporção baixa, apenas 1% da população adulta que tenha varizes dos membros inferiores vai aparecer com a úlcera varicosa. Então aqui eu tenho uma fotografia de um paciente meu, tá? Que dá para ver a hiperpigmentação, que é a dermatite ocre, dá para ver que a textura da pele nessa região é diferente da textura da pele dessa outra região um pouquinho mais superior. Então isso aqui é o que a gente chama de dermatofibrose, e aqui a gente tem a úlcera venosa, tá? A úlcera próxima do maléolo. Então vamos falar um pouquinho das úlceras venosas. A úlcera venosa geralmente está relacionada ou próxima ao maléolo medial. Por quê? Porque aqui existe uma grande anastomose venosa com a veia safena que começa aqui no maléolo medial, e aqui existe uma grande convergência de veias, e ali, pela hipertensão venosa, ela pode, na maioria das vezes, levar à formação de úlceras nessa topografia. Não é obrigatório, obviamente, que as úlceras venosas sejam só no maléolo medial, elas podem acontecer em outras localizações também, como maléolo lateral, na face anterior, face posterior da perna, mas na grande maioria das vezes são úlceras relacionadas com o maléolo medial. Tá? Essas úlceras, em geral, são sem necrose, como vocês podem observar aqui, essa ferida é uma ferida que tem o fundo limpo, é um fundo vermelhinho, não tem necrose, diferente das úlceras arteriais, são úlceras necróticas. São úlceras geralmente dolorosas, de difícil cicatrização, muitas vezes são incapacitantes e associadas à dermatofibrose, como dá para perceber aqui. Dificilmente eu tenho paciente sem dermatofibrose e que vai ter úlceras varicosas. Então, além de todos esses fatores, de ser dolorosa, incapacitante, ela também é muito constrangedora, porque a maioria das pessoas fica com vergonha de se expor, usar uma roupa mais curta, uns shorts, ou uma saia, por conta da presença dessas feridas. E são feridas de difícil cicatrização. Como é que eu faço o diagnóstico de um paciente que tem varizes dos membros inferiores? Geralmente clínico. Então vocês devem ter percebido que até agora a gente só falou da parte clínica. E em mais de 90% dos pacientes a gente vai conseguir fazer o diagnóstico dos membros inferiores só baseado nos dados de história e de exame físico. Entretanto, não são todos os pacientes que a gente consegue, mas porcentagem, cerca de 10% ou menos de pacientes, a gente pode ter dúvida diagnóstica. E para esses pacientes a gente vai usar o quê? Os exames complementares. Tá? O principal exame complementar que a gente usa para fazer o diagnóstico ou confirmar o diagnóstico da insuficiência venosa ou das varizes dos membros inferiores é o ecodoppler venoso. Existem outros exames como flebografia, angiorressonância magnética, plexmografia e etc., que são exames que têm mais uma importância histórica ou uma importância em pesquisa. Na prática, no dia a dia, o que a gente usa hoje em dia é o ultrassom com Doppler venoso dos membros inferiores. Tá? E o que
que vai me dar de informação esse ultrassom com Doppler? Vai me dar informação anatômica, então ultrassom no modo B, que é aquele modo preto e branco, vai me dar informações sobre dilatações das veias, tortuosidade das veias, profundidade das veias, e o Doppler vai me dar informações a respeito do fluxo dessa veia. Então, vocês lembram que o fluxo é sempre de baixo para cima. Então, por que é possível que eu tenha um fluxo unidirecional sempre caldo cranial? Porque existem válvulas dentro dessas veias. Essas válvulas, normalmente, elas fecham depois da passagem do sangue, impedindo o refluxo. Então, o ecodoppler vai me dar informações se eu tenho refluxo, se essas veias, se essas válvulas estão funcionando adequadamente. Então, elas vão me dar informações tanto anatômicas quanto funcionais do sistema venoso superficial e do sistema venoso profundo. O ultrassom com Doppler, ele deve ser feito sempre com o paciente sentado, quando eu tenho que avaliar o paciente varicoso, ou sentado ou em pé, nunca o paciente deitado. Então essa é uma das primeiras coisas que eu vou ver quando eu pego um laudo de ecodoppler, como é que foi feito esse exame. Se esse exame foi feito com o paciente deitado, então você pode mandar fazer de novo, porque provavelmente você não vai ter informações adequadas e suficientes para fazer um bom diagnóstico. E essa aqui é uma imagem que eles mandam, as fotografias, né, onde se existe refluxo ou fluxo, enfim. E muitos desses laboratórios mandam para a gente até um mapeamento que facilita bastante na hora de tomada da decisão, se a gente vai precisar mexer numa determinada veia, vai precisar mexer numa safena, por exemplo, então ela vem já marcada se tiver alguma alteração. Eu simpatizo bastante com esse mapeamento, não é obrigatório, mas alguns laboratórios eles fazem. Tá? E quando é que eu devo solicitar o ecodoppler dos membros inferiores? Então, como eu já adiantei, quando eu tiver dúvida no diagnóstico, então aquele paciente que tem uma queixa de dor, de edema, de peso, cansaço, vespertino, e eu não consigo identificar uma dilatação venosa, eu não consigo, às vezes é um paciente mais obeso, a gente não consegue identificar muito bem as veias dilatadas. Então, nessas circunstâncias, eu vou pedir o ultrassom com Doppler dos membros inferiores. E vou pedir também naquele paciente que eu já fiz o diagnóstico clinicamente, mas que eu estou programando um tratamento cirúrgico. Principalmente para quê? Para saber se há insuficiência das veias safenas ou não. Porque isso vai mudar bastante a nossa abordagem do paciente, que vocês vão ver já durante a apresentação. Quero deixar aqui uma observação que é importante que a gente não trate o exame, não trate o ecodoppler. O ecodoppler ele é apenas um exame complementar. O que a gente deve tratar é o paciente. O ecodoppler ele serve apenas para confirmar ou não a presença de varizes nos membros inferiores, e que nós temos que tratar é o paciente, combinar sempre o exame físico, uma história bem feita com o ecodoppler, e aí a gente vai ter a tomada de decisão. Então, nem sempre um pequeno refluxo venoso vai determinar que esse paciente deva ser submetido a um tratamento X ou Y. Às vezes pode ser um pequeno refluxo venoso, pode ser só de observação clínica. Então, o que eu quero deixar claro é que a gente não vai tratar o exame, mas vai tratar o paciente. Isso serve para tudo na medicina. Vocês têm que ter uma boa anamnese, um bom exame físico, e os exames são apenas complementares. Nunca devemos tratar o exame. Já entrando no tratamento, habitualmente a gente divide o tratamento em dois grandes grupos, são o tratamento conservador e o tratamento invasivo. O tratamento conservador é um tratamento geralmente paliativo, ele não vai eliminar as veias, ele vai apenas eliminar os sintomas, e ele é indicado para quem? Para aqueles pacientes com condições clínicas desfavoráveis. Então já é uma pessoa que tem mais idade, que tem comorbidades, não pode ser submetida a um tratamento invasivo, ou eventualmente pacientes que não desejam tratamentos invasivos, ou que tem medo de agulha, ou que tem medo de um procedimento cirúrgico, enfim. Então existe essa possibilidade também.
Mas sempre que possível, o tratamento, como eu vou falar já já, o tratamento para as varizes, o tratamento curativo é o tratamento invasivo, tá? No que consiste o tratamento conservador? São medidas educacionais, posturais, controle dos fatores predisponentes, uso de meia de compressão graduada, tratamento de úlceras e etc. Tá? Que são essas medidas educacionais e posturais? Medidas educacionais é você tentar fazer esse paciente perder peso, se ele for obeso, tentar fazer com que ele pratique atividade física, medidas posturais, tentar fazer com que ele eleve os membros inferiores à noite, ou mesmo durante o trabalho. Se o paciente fica muitas horas de pé, imóvel, que ele movimente os dedos dos pés, faça pequenas caminhadas para ajudar no bombeamento do sangue e diminuir a chance dessa dificuldade de retorno venoso em aumentar ou proporcionar o aparecimento das varizes, tá? Meia de compressão graduada ou meias elásticas, elas são ótimas para o alívio dos sintomas, elas não são curativas, são meias que vão ajudar a conter o edema e o inchaço nas pernas e também são fundamentais para o tratamento das úlceras venosas. Maneira correta de se usar as meias, então é você calçar a meia pela manhã e tirar o mais tarde possível, no fim do dia. Nunca dormir com as meias. Então, essas meias devem ser prescritas por médicos, não é você só chegar lá na farmácia, pegar uma meia e começar a sair usando, porque nem sempre você pode ter uma indicação, ou às vezes você tem pacientes com contraindicação ao uso da meia, como por exemplo doenças arteriais periféricas associadas às varizes, e às vezes o paciente não pode usar a meia elástica, ou não deve usar a meia elástica. Então, são meias que devem ser prescritas por médicos e elas devem ser adquiridas em casas de material médico, de material ortopédico. Por quê? Porque são locais onde vão medir tanto a circunferência da panturrilha como a altura da perna para dar uma meia que seja compatível com o biotipo do nosso paciente. Então, é diferente, por exemplo, uma meia elástica num paciente de 1,60 m, que pesa 60 kg, para um paciente de 1,90 m, que pesa 120 kg. Então, são meias completamente diferentes. Não é simplesmente chegar lá e colocar uma meia. Então, mais uma vez, colocar a meia pela manhã, o mais breve possível. Se você tem o hábito de tomar banho ou fazer seu toalete logo depois que levantar, o ideal é voltar para a cama uns 10, 15 minutos depois, coloca a meia e fica o dia todo com ela, vai tirar no fim do dia. Tá? Aqui mais uma medida postural de elevar o membro, isso também vai diminuir o inchaço, vai diminuir o desconforto desses pacientes que apresentam insuficiência venosa dos membros inferiores. E uma outra coisa que eu queria dizer a respeito das meias elásticas é que as meias 3/4 geralmente elas são mais do que o suficientes. Não necessariamente precisam ser meia 7/8 ou meia calça, que são meias com muita baixa aderência ao tratamento. Por quê? Porque são muito desconfortáveis, principalmente durante o calor, e são difíceis de colocar e difíceis de tirar. Então, a maioria dos pacientes se beneficia só com o uso das meias 3/4. Tratamento medicamentoso para as varizes, isso aqui é uma grande polêmica, não existe um medicamento que seja eficaz para aliviar completamente os sintomas dos membros inferiores, eles não vão fazer desaparecer as varizes dos membros inferiores, então são medicamentos muito controversos. Eu só uso em último caso, aquele paciente que você já tentou de tudo e não conseguiu ter um bom resultado, aí como uma última cartada, eu às vezes uso esses medicamentos, mas eles têm uma ação muito pífia, e o que vai resolver, na verdade, são as mudanças posturais, o uso da meia elástica, as outras medidas que eu já comentei com vocês. O uso de medicamentos flebotônicos é uma medida de exceção e que não tem uma comprovação científica 100% eficaz. Tratamento invasivo. O que seria? Terapia curativa. Aqui vocês podem ver que eu coloquei curativa entre aspas. Por quê? Porque ela vai curar
naquele momento que você fizer o tratamento. Como vocês devem lembrar lá do começo da apresentação, existem vários fatores predisponentes, os principais. Hereditariedade e envelhecimento a gente não consegue eliminar. Os outros até a gente consegue. Então, o paciente pode fazer atividade física, ele pode fortalecer a panturrilha, pode perder peso, enfim. Mas genética e o próprio envelhecimento natural, ele não consegue controlar. Então, por isso que a terapia é curativa no momento que você está fazendo o tratamento. E é por isso que muita gente fala, doutor, eu não vou tratar as varizes porque as varizes voltam. Não é que voltam, é que podem aparecer outras varizes no decorrência da vida dessa pessoa. Tá? Então, terapia curativa entre aspas, mas é a única forma de você conseguir eliminar as varizes. Desculpem. É a única maneira de vocês conseguirem eliminar as varizes de uma forma relativamente definitiva. Tá? E consiste na escleroterapia e no tratamento cirúrgico. Escleroterapia. O que é a escleroterapia? É a infusão de agentes esclerosantes, agentes que vão provocar uma fibrose dentro da veia. Tá? Existem alguns agentes esclerosantes, como por exemplo a glicose em altas concentrações, polidocanol, etanolamina, todos eles têm sua aplicabilidade. Tá? Isso varia de paciente para paciente, qual vai ser usado, de profissional para profissional, qual ele tem a maior familiaridade. Eu gosto bastante da glicose 75%, porque é um medicamento que dá um resultado muito satisfatório e reações praticamente zero. Então tem uma margem de segurança muito grande. Os outros medicamentos eu uso também em alguns pacientes, mas não tanto quanto a glicose, tá? Então isso consiste em você injetar um medicamento dentro do vaso, isso vai provocar uma reação dentro do vaso que vai fibrosar esse vaso e você não vai enxergar mais o vasinho. Então isso aqui chama escleroterapia, você vai promover uma esclerose dos vasos. Para quem que está indicada a escleroterapia? Fundamentalmente para os pacientes que têm telangiectasias, ou seja, os vasinhos e as veias reticulares. Tá? Então essas são as melhores indicações para a escleroterapia. Ocasionalmente a gente usa para tratar veias tronculares, por exemplo, a veia safena, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Mas fundamentalmente a escleroterapia ela tem indicação para o tratamento das telangiectasias e veias reticulares. E da mesma forma, não é um tratamento definitivo, periodicamente esse paciente precisa ser submetido a novas sessões de tratamento, uma vez por ano, a cada 2 anos, cada 3 anos, à medida que vão aparecendo esses vasinhos. Tá? Mas o que eu digo para os meus pacientes é que tratamento de varizes ele tem começo, ele não tem fim, justamente pelos antecedentes familiares, pelo próprio envelhecimento natural e eventualmente outros fatores de risco que esses pacientes apresentam. Aqui uns exemplos de escleroterapia, vocês podem ver veias reticulares aqui no cavo poplíteo dessa paciente, pré-operatório ou pré-procedimento, aqui pós-procedimento, um resultado muito satisfatório. Aqui uma outra paciente com telangiectasias e veias reticulares, e aqui o resultado no pós-procedimento. Então, se você souber usar, souber indicar bem, isso vai funcionar muito bem e o resultado é ótimo e os pacientes saem contentes, saem felizes da vida porque já se livram dessas veias. Outro tratamento invasivo é a cirurgia, é o que o cirurgião vascular mais gosta de fazer, tá? E a primeira pergunta que deve vir à mente do cirurgião quando ele estiver frente a um paciente varicoso é: existe a necessidade do tratamento da safena? Se a resposta for não, como é que eu vou saber isso? Se eu tiver um paciente com varizes e que não tiver refluxo pelo ecodoppler na veia safena. O que eu vou fazer? Fazer a flebectomia, ou seja, só as ressecções das veias tributárias das veias safenas. Isso é feito com agulhinha de crochê. Na flebectomia a gente faz pequenas incisões ao longo do trajeto da veia e essas veias são removidas
através, como eu disse, dessa agulhinha de crochê. Então está aqui uma foto da cirurgia, fazendo a incisão. Aqui já a veia retirada, que dá para vocês verem que é uma agulha de crochê, que eu estou introduzindo dentro do orifício aqui, que eu acabei de fazer, e a gente vai tracionando essas veias, ela vai removendo isso de uma maneira bastante artesanal. É um tratamento extremamente eficiente, extremamente satisfatório, isso tanto para aqueles pacientes que têm queixas estéticas ou para os pacientes que têm queixas funcionais, tá? Então é um tratamento que realmente funciona muito bem, funciona bastante satisfatoriamente, tá? Se eu tiver refluxo na veia safena, identificado pelo ecodoppler, sejam pacientes sintomáticos ou pacientes assintomáticos e que o refluxo da safena está dando outras dilatações venosas, aí eu tenho indicação sim do tratamento da veia safena. E aí eu vou abrir um leque de possibilidades. O que eu vou fazer? Safenectomia convencional, que é a remoção cirúrgica da veia safena. Vou fazer a termoablação da veia safena por laser ou radiofrequência ou espuma para a veia safena. Tá? Safenectomia convencional, como é que é feita? Através de uma ingnotomia, ou seja, uma incisão na virilha do paciente e a desconexão da veia safena com a veia femoral. Uma incisão próxima do maléolo ou próxima do joelho, também vou identificar a veia safena, desconectar essa veia safena nessa região, perto do maléolo ou perto do joelho, e vou passar por dentro da veia safena um dispositivo de nylon ou de aço chamado fleboextrator. Então, depois que é feita a desconexão numa extremidade e na outra, e feita a amarração numa extremidade e na outra, a gente vai fazer o tracionamento desse fleboextrator, que é, então, a remoção mecânica da veia, é literalmente o arrancamento da veia, tá? Então, tá aqui a veia desconectada na região inguinal, já está desconectada da virilha, da veia femoral. Aqui uma incisão perto do maléolo e aqui o tracionamento da veia safena. Então, é uma cirurgia que é feita há mais de 100 anos, ela é consagrada, dá ótimos resultados. Aqui um outro exemplo, essa veia safena próxima do maléolo, próximo da virilha, e aqui o fleboextrator já passado. E é feito o arrancamento dessa veia pelo tracionamento desse fleboextrator. Então, método que dá ótimos resultados, porém tem seu lado ruim, tá? Apesar de ser consagrado e dar ótimos resultados, é um método agressivo e promove equimoses que são muitas vezes equimoses extensas que geram dor e desconforto no pós-operatório, geralmente levam um tempo de recuperação relativamente longo, cerca de 20, 30 dias, para que esse paciente volte às suas atividades habituais. Então, é um tratamento excelente, mas que tem esses inconvenientes de dor e tempo de recuperação prolongado. Hoje em dia, nós temos a termoablação das veias safenas. O que é a termoablação? É a cauterização das veias safenas, que elas são feitas através de laser ou radiofrequência. Eu não preciso fazer mais incisões. Tudo isso é guiado por ultrassom. Eu faço a punção venosa guiada por ultrassom. Então, como vocês podem ver aqui, eu tratando a safena parva através da punção da veia guiada por ultrassom. Ultrassom aqui na mão sempre do cirurgião. É feita a punção, passar no catéter de laser, uma fibra óptica, desculpe, ou um catéter de radiofrequência, localizo essa fibra ou esse catéter de radiofrequência na posição onde eu quero tratar e eu vou disparando energia de laser ou de radiofrequência e isso vai promover um aumento da temperatura dentro da veia e isso vai promover uma esclerose dessa veia. Então, são tratamentos mais modernos que nós chamamos minimamente invasivos e tem a vantagem de determinar um tempo de recuperação muito mais rápido e equimoses pós-operatórias também muito menores do que no tratamento convencional. Tá? É um tratamento mais novo, tem um pouco mais de 15 anos de surgimento, de segmento, mas dá resultados excelentes
E eu particularmente gosto bastante de tratar a veia safena através do laser ou da radiofrequência. Tá? E aqui vocês podem ver aquele paciente que eu tratei a safena parva praticamente sem equimose, tem só um pouquinho de equimose aqui em cima, que na verdade essas equimoses são mais pela flebectomia do que pelo tratamento com laser, tá? Então, no trajeto da veia safena, praticamente eu não tenho equimose alguma. E isso proporciona uma dor e uma recuperação, como eu disse, muito mais rápida para o nosso paciente. Para terminar, vou falar da escleroterapia com espuma. A gente tem 6 estudos prospectivos randomizados. É uma possibilidade de você provocar a esclerose de veias tronculares, não só telangiectasias como veia safena, ou veia safena parva, safena magna, através da injeção da espuma, de uma espuma. O que é essa espuma? É quando você mistura um agente esclerosante detergente, como polidocanol, com um gás que pode ser o ar ambiente ou CO2, e isso vira literalmente uma espuma. E você injeta dentro da veia safena. Isso aí proporciona a oclusão, a esclerose dessa veia safena. Ela tem uma inferioridade na taxa de oclusão, mas o grande problema desse tratamento não é a inferioridade da taxa de oclusão, porque você pode repetir esse tratamento, que é um tratamento ambulatorial, e que a recuperação é bastante rápida. O problema é que dá uma hiperpigmentação entre 10% e 30%. Então, para aqueles pacientes que você quer ter um resultado estético, você está buscando uma melhor estética, você não vai deixar o seu paciente com uma mancha dessa na perna, porque você vai perder o seu paciente. Então, ele é reservado para quem? Para aqueles pacientes que já têm úlceras varicosas, já têm dermatofibrose, que estão mais interessados em tratamento funcional do que um tratamento estético. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Quero agradecer a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, por favor, me mandem um e-mail no rogerio.nezar@hotmail.com ou nasvarizes.net.com.br, ou mesmo deixe um comentário ou a sua pergunta aqui embaixo na área de comentários do YouTube. Ok? Muito obrigado, boa sorte para vocês. A gente se vê